Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nos reunimos nessa casa de amor, de fé, de esperança, para que juntos possamos refletir nas belezas da vida, nos seus desafios e na mensagem do Mestre Jesus para nós, que nos ilumina sempre. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, qual eu vou articular com o Livro dos Espíritos, a parte terceira, que nos vai falar da perfeição moral, na pergunta 919, que nos fala do conhecer a si próprio, a si mesmo. Se vocês se lembrarem dessa mensagem de Jesus, que fala de não se colocar a candeia debaixo do alqueire, ele teria dito algo mais ou menos assim: não se coloca uma candeia debaixo do alqueire ou debaixo de uma cama, se coloca no velador, no candeeiro, para que ela possa iluminar o maior número possível de pessoas. Existem muitas perspectivas e interpretações que podemos fazer dessa mensagem de Jesus para nós. Mas a primeira que nós vamos observar é que é importante que nós busquemos entender a luz que foi mencionada por Jesus, a luz da candeia, como a necessidade, a nossa necessidade pela verdade. Porque ele teria dito em seguida: não há nada que exista na terra que vai ficar oculto. Tudo no seu momento correto será revelado. Então, daí a importância de nós ficarmos do lado da verdade, de buscarmos a verdade. Só que isso tem um porém. O que é a verdade, afinal? Qual é o aspecto sobre a verdade que nós deveremos pensar e refletir? É a verdade que eu quero impor ao meu colega, ao meu irmão, ao meu parente, ao meu amigo? É a minha verdade? Não, é a verdade do outro, porque a do outro é melhor do que a minha. Que verdade é essa? Veja, verdade é algo muito difícil e complicado de se pensar. Então nós podemos fazer uma reflexão ao inverso. Poderíamos pensar sobre as ilusões como sendo, não digamos oposta, mas vilã em relação à verdade. Quando eu me iludo, eu não consigo enxergar nada que diga respeito ao que seria o real, os fatos. Quando eu me iludo, eu nego os fatos. Eu negligencio responsabilidades, a minha responsabilidade. Então poderíamos iniciar nossa reflexão por aí, falando da nossa, infelizmente, habilidosa capacidade de nos iludirmos. E de, portanto, termos essa reflexão sobre esse processo de autoconhecimento que a doutrina espírita o tempo todo nos indica como sendo um verdadeiro remédio para todos os nossos males e, portanto, servir como veículo da nossa cura. Porque se eu me iludo, eu sempre vou escolher a situação mais confortável. É confortável transferir a responsabilidade dos meus problemas para os outros. Eu sou assim porque meu pai e minha mãe me criaram dessa maneira, agora eu sou assim, o resto que engula. Não vou mudar. Não, eu sou assim, mas é porque brigaram comigo, eu não soube lidar com isso, fiquei traumatizada e hoje eu sou assim por causa do meu irmão que me traumatizou. É muito fácil transferirmos responsabilidades. Seria de fato uma verdade essa? Ou será que não estaríamos nos iludindo na condição mais confortável, aquela em que eu não preciso fazer nada? A ilusão, meus irmãos, tenhamos cuidado com ela. Ela está ao nosso redor, ela está em nossas vidas, principalmente como um mecanismo do mundo material nos dominar. E não é muito difícil, ainda mais nos tempos atuais. O consumismo, por exemplo, é uma grande ilusão. Eu acho que se eu consumir,
eu vou conseguir resolver carências afetivas, emocionais, quando na verdade o que eu preciso talvez seja esse olhar atento, amoroso e cuidadoso para as minhas demandas espirituais antes de qualquer coisa. É confortável manter-se no escuro. O escuro nos remete a quê? Para pensar. Se eu apagar as luzes, nós com o nosso corpo 3D, primeira coisa que vai começar a dar um soninho gostoso, né? Já a luz, quando estamos no início da manhã, e aí é o despontar dos raios primevos do dia, e aí aquilo atravessa a janela do nosso quarto, e aí você desperta, entende a lógica? Então, a ilusão é a escuridão, ela nos aprisiona numa situação confortável para nós não fazermos nada. Só que daí também eu não cresço, também eu não semeei, como é que eu vou colher? É confortável ficar no escuro, a luz não. A luz, como uma amiga minha da área da saúde diz, ela fala assim, é hora de fazer a faxina. A luz nos mostra onde fazer essa faxina, porque ela expõe tudo que está meio desequilibrado, tudo que está em desequilíbrio, tudo que está em desacordo. E é tanta coisa, não é? Mas veja bem, pense na lógica que Jesus nos conta na sua história. Se eu posicionar de formas diferentes, um determinado ambiente, por exemplo, quadrado, essa, vamos chamar de vela, candeia, é como se fosse uma peça que funcionava como se fosse uma vela. Essa candeia, dependendo da posição, eu vou ver os cantos, cada um dos cantos, em diferentes momentos. Então a gente não precisa querer que essa luz ilumine o quarto inteiro numa tacada só. Não. O autoconhecimento, a reforma íntima, vai aos poucos, devagar, gota a gota, nos mostrando onde fazer essa faxina. E é a faxina, você vai se lembrar. Apesar de ser terapêutica, faxina, né? No final do dia a gente fica tudo morrendo de sono e cansado, né? Porque dá trabalho. Mas uma coisa você vai se lembrar. Quando a gente começa a faxinar ou fazer uma reforma na casa, não dá um desgosto? Não dá um desânimo? Que você fala, isso não vai acabar nunca. Eu quero que acabe, olha que bagunça. E você vê, eu não sei você, mas eu tenho uma travinha. Quando eu vou trabalhar, fazer coisas que exigem, né, mentalmente, são muito exigentes para mim, questões assim que são muito, né, cognitivas e tal, me exigem muito foco e atenção. Por exemplo, sentar no computador para escrever projeto, eu não consigo fazer isso de sapato. Olha que loucura. Eu tenho que tirar o sapato e sentada eu sinto o chão com os pés. Se tiver uma poeirinha, eu não consigo me concentrar. Loucura, cada um tem sua loucura, essa é a minha. Eu vou correr, eu vou limpar, aí ficou legal, estou sentindo assim até o ar parece que muda, confortável, limpo, agora eu consigo me concentrar. Né? Imagine que a nossa casa mental, nosso espírito, a nossa alma, é algo mais ou menos assim. E é muito difícil a gente conseguir, né, se concentrar realmente quando estamos faxinando. Só que você pensa assim, não é para ficar se concentrando em nada, não é para ficar olhando, né, o pelo do gato que caiu no chão porque você acabou de limpar o sofá. Não é para olhar essas coisas, porque você está em processo de limpeza. Você está em processo de reforma. Está arrumando, calma. Você já recebeu alguém na sua casa que chega bem na hora da faxina, você está limpando, aí você para receber. E aí a pessoa olha com olhos, nossa, sinto muito. Não é hora de olhar o estado geral das coisas. Você está em reforma, o foco é arrumar, o foco é resolver. Se nós então usarmos essa analogia, veremos da importância de nós termos muito cuidado nesse momento da nossa reforma íntima, para nos preservarmos dos olhares alheios, inclusive, né? Para que a gente possa focar realmente ao final do nosso dia, como Santo Agostinho propõe no Livro dos Espíritos, nessa pergunta, a 919,
fazermos o nosso exame de consciência tranquilamente. Eu sei que a gente vai ser acusado, vai ter dia que a gente vai ser acusado de você não me ama, você não faz nada nessa casa, você não corre atrás das coisas, só eu corro atrás. Isso e muito mais. Mas será que a gente se lembra de ter essa atitude de alto amor para conosco mesmo e dizer para nós, de nós mesmos, calma, vai ficar tudo bem, a gente está em reforma. Também não é tudo que eu vou conseguir resolver de uma hora para outra. Tem reforma que dura meses. Tem reforma que dura anos. Tem faxina que demora o dia inteiro. E até que nós consigamos ver todos os cantinhos vasculhando, entendendo. Você já viu aquela sujeira que não parece sujeira? Você fala assim, no piso, parece uma mancha do piso. Mas daí se chega, não é nada não. E vai, todo dia, mas esse piso... Aí tem um dia que você vai falar assim, mas esse piso aqui não está igual, essa mancha dele é muito diferente. Aí que você cai a ficha de que aquilo era sujeira mesmo. Tem coisa que vai levar tempo para a gente entender que tinha que ser arrumado, que tinha que ser consertado. E tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento espiritual. Eu sei que o mundo exterior, principalmente nós enquanto espíritas, que tanto sabemos, né? Que a doutrina espírita nos abençoou com o conhecimento de questões que vão além do que é comum para a comunidade aberta. A doutrina espírita nos revela o mundo não apenas físico, mas também da vida eterna. Então eu sei que vai ser cobrado muito de nós, só que a gente também não pode se desequilibrar e se exigir de si próprio a tal maneira da gente ficar paralisado. Não podemos nos cobrar nesse nível, nos cobrar a ponto de nos paralisarmos. Calma. Eu sei que Ciclano, Beltrano quer ver ação, quer que eu resolva, mas eu, por enquanto, estou conseguindo só até aqui. Só que eu só vou saber o quanto eu consigo ou não se eu fizer um exame de consciência, como Santo Agostinho nos propunha. Se tornando um exercício diário, eu vou conseguir aos poucos perceber até onde eu aguento. E isso, meu irmão, minha irmã, só você é que vai saber. Não é o irmão, não é o colega, não é o amigo, não é ninguém. Cada um de nós sabe, né? Eu vou comentar, só para ilustrar essa situação, um caso de uma amiga minha, que ela tem ostensividade mediúnica e ela tinha uma percepção futura das coisas. Só que ela não vendia, não falava disso para ninguém, mas alguém um dia descobriu e começou a perguntar, mas o que você vê aí sobre mim? O que você pensa? Se tem alguma percepção sobre a minha vida? E ela, para os mais íntimos, foi falando, foi manifestando aquilo que ela percebia. Um belo dia acontece dela encontrar, não tão belo assim, uma pessoa, e ela teria visto uma situação muito assim clara para ela, uma traição. E aí ela comenta com essa pessoa, olha, assim, 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 assado. Essa pessoa agradeceu, voltou para casa, passado um tempo, tentou se suicidar, porque confirmou o fato. Você viu, essa minha amiga não mentiu, acabou acontecendo mesmo, era real, foi coisa de pouco tempo depois. Ela falou do que ela viu, do que ela percebeu. Mas aí eu te pergunto, será que nós sabemos o quanto o outro aguenta? Será que nós sabemos mesmo do jeito que nós achamos? Você quer ver uma coisa que eu tenho muita dificuldade de engolir? É quando a pessoa diz assim para você, mas eu te conheço mais do que você a si mesmo. Aí é de matar, né? Você está com você aí há quantos anos, hein? Quanto tempo faz que você nasceu mesmo? 50, 30, 20? Com os seus pensamentos, no seu diálogo mental, nas suas dúvidas, nas suas contrariedades e contradições. O outro vê uma parte que nós revelamos, mas e a parte toda que está dentro? Ele não vê, nós não vemos. Então fica tranquilo, viu? Fica tranquila. Nós sempre vamos ter pessoas queridas
ou não tão queridas, não importa, afins ou não tão afins, que vão exigir de nós que nós caminhemos mais rápido no nosso processo evolutivo. Mas a gente não pode se esquecer que quem caminha muito rápido pode tropeçar mais fácil. A gente precisa ter muita paciência, calma. Sem desespero. O desespero é a porta do umbral. Costumo brincar e dizer que é a porta do inferno, não é que a gente pode brincar e dizer que é a porta do umbral. É a porta para o desequilíbrio, é a porta para o pior, porque nós vamos diminuir a nossa capacidade de resolver os nossos problemas, se nos desesperarmos. Né? Agora, se nós caminharmos mais um pouco nessa lógica de Jesus, quando ele fala da candeia e do alqueire, eu acho que você se lembra o que é alqueire, né? Não é a medida lá, não. Essa daí é uma versão a mais atualizada. Na época, alqueire é como se fosse um cesto, um balaio. Então, considerando isso, Jesus tendo dito assim, olha, não faz sentido eu colocar a candeia debaixo do alqueire, debaixo desse balaio. Você não pega uma vela que tem potencial para iluminar e coloca ela para ser abafada pela escuridão, ou num lugar onde ela perca o seu propósito. Aí nós entramos numa interpretação muito bonita, porque daí nós vamos nos lembrar do propósito. Quando voltamos para a Terra, quando reencarnamos, esquecemos de várias coisas, mas as nossas tendências, meus irmãos, as nossas habilidades. Você pensa aí na sua mente agora, pensa na sua história, rememora, recobre aí. Tem alguma coisa que você faz que é muito fácil para você? Sabe, não precisa ser nada assim grandioso, tem que ser glorificado, caiu na internet, todo mundo sabe. Não, algo que você faz que é comum e provavelmente você até já ouviu gente que te elogiou. Diz, nossa, Fátima, você cozinha muito bem, né? Ou, nossa, José, você tem facilidade com marcenaria, hein? Olha que coisa mais linda esse entalhe aqui. Você já pensou em ganhar dinheiro com isso? Primeira coisa que a turma brinca, já pensou em ganhar dinheiro com isso? Para pensar, essas habilidades estão aí porque são a marca de vivências nessa vida e de outras que foram sendo consolidadas e que nos fizeram avançar, isso que nos flui com facilidade e que tem sim o seu propósito em nossas vidas. Então, às vezes não é para ganhar dinheiro, não é para você se tornar esse profissional. Por exemplo, eu tenho facilidade com arte desde os 9 anos de idade, nunca consegui entender isso nessa existência. Mas eu fui, foi uma coisa que eu falei, vamos ver se continua. E eu com 39 até hoje gosto de aprender, descobrir, fazer, praticar. Então, não é uma coisa para se pensar? Bem, pega essa habilidade sua que você tem aí, fácil, e pense como uma dádiva de Deus, em a qual nós podemos pensar como um instrumento para a nossa auto-iluminação. Que propósito haveria que fosse então diferente, que não fosse esse? É como eu pegar, você tem essa facilidade para cozinhar, e colocar ela debaixo do alqueire, debaixo do cesto, debaixo do balaio. Que função ela vai ter na sua vida? Se fosse algo assim, a pessoa tem facilidade para fazer algo ruim, né? Para surrupiar, para roubar, tudo bem. É uma habilidade que ele levou para o lado ruim, não é algo para se pensar nesse sentido. Falamos de habilidades, de competências construtivas, elas não existem por acaso. Elas foram feitas para nos auto-iluminarmos. Então, quando você for cozinhar, se você tem essa facilidade, pense nas pessoas que vão se nutrir daquele alimento. Você já imaginou o potencial energético de quem cozinha bem? Eu fico impressionada. Porque é um potencial de conversão energética que não é qualquer um que consegue fazer. Sabe, é você reunir energias que não são apenas as do alimento, mas são as suas também. E transformando essa energia, oferecê-la para nutrir o corpo e a alma do outro e a sua. Porque uma vela, uma candeia, você se lembra? Se pensar na nossa vela, eu não lembro da candeia da época de Jesus, mas pensa na vela. Ela queimando pelo pavio, a primeiro que ela queima, que ela ilumina, é ela mesma. Tanto que ela vai derretendo.
Então eu duvido uma pessoa que vai cozinhar, a menos que não comece a se perceber, a colocar foco nisso, essa atenção. Gente, o bem que ela faz para si, ela está movimentando energias quando ela cozinha. Uma pessoa que vai pintar, energias como a ira, a raiva e outros desequilíbrios que não encontram saída, eles são canalizados, transformados e o reequilíbrio se estabelece. E outras tantas habilidades pequenas que nós temos e que não necessariamente valorizamos, porque somos acostumados a pensar muito nas coisas ruins porque temos que consertar tanta coisa, o fulano de tal me acusou de tal coisa, e as coisas boas que nós temos, elas não estão aí por acaso, elas existem com um propósito, assim como nós não estamos aqui por acaso, assim como nós não estamos espíritas nesta vida por acaso, elas têm um propósito. Enquanto espíritas, conseguimos refletir sobre as benesses do Mestre Jesus de uma maneira muito mais ampla. Nosso senso de continuidade dos fatos se amplifica, eu consigo consolar-me com mais facilidade, assim como ao consolar o meu próximo. Porque eu vejo que não acaba aqui. Porque eu vejo a imensa misericórdia de Deus para conosco. Porque eu vejo que às vezes pode estar muito difícil, pode estar muito complicado e doloroso, mas eu sei que não é por acaso e aquilo vai ser útil. Quantas vezes na sua vida você vivenciou situações que foram aparentemente assim, censuras da vida para você, foram nãos que você recebeu e que você queria que fosse um sim. Não, você não vai passar nesse concurso, não, você não vai conseguir esse trabalho, não, ela não te quer, ele não te quer mais ou não te quer de primeira. E lá na frente, isso que te fez chorar, sofrer, foi doloroso, lá na frente você se viu de mãos dadas com a misericórdia divina e percebeu que foi uma bênção que ela não te quis, que ele não te quis. Foi uma bênção que aquele emprego não deu certo, que veio o outro foi melhor. Mas com aquele aprendizado do primeiro, você conseguiu aproveitar melhor o segundo, e assim vai. Senso de continuidade das coisas, contexto, a doutrina espírita nos amplifica a forma de ver o mundo, e devemos todos os dias e noites, como Santo Agostinho nos propunha, examinar as nossas consciências e tentar pensar se estamos atendendo ao nosso propósito de autoiluminação e de iluminação do meu próximo. Que propósito teria ser espírita se não fosse para nos autoiluminar? Que propósito teria sido encontrar as palavras redivivas do Mestre Jesus na doutrina, se não fosse também para consolar o meu próximo? Que propósito seria esse, que não fosse tão bom assim? Essa luz, portanto, que ela vibre em nós, que ela ilumine a cada um de nós. Só que é o seguinte, viu? Eu vou te contar essa, se você não sabia dessa daí. Vai ver sujeira. Porque luz ilumina. E se tiver uma poeirinha, você vai ver. Mas você entende que tudo bem? Tudo bem, porque você não estava vendo, agora você está vendo. Isso é bom, agora você vai limpar. Eu trabalhava numa escola, eu sou professora nessa vida, profissionalmente falando, professora. E um dia eu fiquei embasbacada com uma fala de uma superiora minha, que teria dito assim, não, mas isso aí, a gente questionando, não, mas a gente podia verificar esse problema aqui, buscar uma solução para ele, e ela diria assim, algo em torno do tipo assim, não, mas isso aí não precisa não, isso aí não é relevante. E era algo grave. E nós insistindo e ela insistindo também. Então daí, naquele dia ficou claro para mim uma coisa interessante, não é? Se eu não olho, não sei que existe um problema, por que eu vou consertar? Não tenho o que consertar. Está tudo certo, só que não está a ilusão. Então eu sei que num primeiro momento essa mensagem de Jesus pode nos levar a refletir em especial sobre a questão de eu impor, de eu falar sempre a verdade nua e crua. Ai, que história mais arrogante, não? Nua e crua, você já ouviu isso? Eu falo mesmo, eu falo o que eu penso, e a gente tem que falar a verdade, porque não pode mentir. É mesmo.
uma ilusão nossa, não? Será que no fundo a gente só não está utilizando isso para justificar o fato de que a gente adora apontar os erros dos outros, mas tem dificuldade de colocar a candeia lá em cima de nós mesmos para que nós possamos enxergar todas as sujeirinhas do cantinho? Então, assim, articulamos a nossa reflexão com o próximo item, que é o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala o seguinte: teriam os apóstolos chegado a Jesus e perguntado assim, algo em torno disso: mas, mestre, por que você fala a eles por parábolas? E Jesus teria dito algo assim: porque a vós foi dado conhecer os mistérios da vida eterna, a eles não. Eles têm olhos de ver e não veem. Eles têm ouvidos de ouvir e não ouvem. Seus corações estão entorpecidos para que eu não os cure. Olha que forte. Mas você tem que entender isso articulado aos 2 primeiros itens, que vão falar da ideia da candeia, né, não ser colocada debaixo do alqueire, mas sim posicionada adequadamente, onde ela possa cumprir o seu propósito no velador, no candeeiro. Então teremos algo para se pensar aí ao longo da semana. E uma delas, meus irmãos, é: que história é essa de querer impor violentamente a nossa, entre aspas, verdade ao outro? Nos iludindo, dizendo, justificando, mas eu tenho que falar a verdade. É assim que funcionam as coisas, ela tem que ouvir, ele tem que ouvir. Cuidado, eu já falei isso aqui uma vez. Quando você ouvir algo do tipo assim, ó, você tem que... cuidado, hein? Cuidado com o que vem depois. Quem disse? Porque você disse, eu tenho que fazer. É isso? Cuidado. Cuidado, porque com frequência o que vem depois são ofensas e violências psicológicas. Eu quero que você faça do meu jeito. Então eu uso essa expressão. Você tem que... Então vamos fazer uma análise. Presta atenção. Quando Jesus falava por parábolas, e ele disse que os apóstolos já tinham capacidade de perceber certas coisas, então para eles ele podia falar de uma forma diferente, você vai se lembrar que Jesus, ao falar por parábolas, o que eram as parábolas? Eram histórias. E com frequência eram histórias simples, que envolviam elementos fáceis de você decorar, principalmente elementos da natureza, reparou? A parábola da figueira, o fruto, o sal da terra. Olha se Jesus não é, e não foi, e sempre será, o maior psicopedagogo de todos os tempos. Bom, para você aí, se eu fosse te dizer assim, ó, você está errada, aqui, para de fazer assim, vai fazer assim agora, está aqui, ó, receita de bolo. Sabe o que ia acontecer? Principalmente na época lá de 2000 anos atrás e ainda hoje, viu? E você está achando que você é quem? Hoje a gente sabe que é Jesus, mas na época, imagina. Quem é esse moção aí falando desse jeito comigo? Não admito isso. Entende? Porque ia soar violento, ia soar ofensivo. Eu não posso obrigar ninguém a mudar. Nem com as palavras, nem com gestos, nem com nada. Mas eu posso fazer um convite. Um convite eu posso. Então o que ele fazia? Ele construía histórias, que eram as parábolas, que eram um envelope maravilhoso. Porque aí, qualquer um que ouvisse, ia ouvir a parábola e ia ficar pensando na sua situação. E as comparações, portanto, iriam acontecer de acordo com cada nível de aprendizagem nosso. Cada pessoa tem um nível de aprendizagem, uma escala evolutiva, entende? Cada um de nós está numa fase da jornada. Por isso que às vezes a gente não se comunica muito bem, porque você quer falar um negócio, o outro está entendendo outra coisa. Pensa aí, já aconteceu isso com você? Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Entende que você foi ofensivo, você fala, mas gente, não foi minha intenção essa. É porque houve aí, precisava uma conexão melhor aí, porque não deu muito certo essa conexão para que a comunicação assertiva, não violenta, acontecesse. Alguma coisa entrou no meio e bagunçou tudo. O que era intenção aqui do emissor não chegou direito no receptor, chegou toda diferente. Eu ouvi uma vez de uma colega minha de serviço o seguinte, olha, eu falo assim,
pessoa tem que entender. Se quiser entender, que entenda. Se vira para entender. Eu falei, tá bom. Veja, não é muito bem assim. Sabe por quê? Porque eu tenho responsabilidade com o outro. Eu, inclusive, eu quero te entender. Fala para mim que eu te escuto. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me certificar, nós precisamos nos certificar, que o outro está em condições de ser acessado. Como é que eu vou acessar você se eu acabei de te violentar? É uma violência dizer para o outro, você tem que fazer tal coisa. Sabe por quê? Porque quem decide é ele. Mas a gente não pensa assim, porque a gente adora dar um conselho gratuito. Então, acessar primeiro as pessoas, verificar os canais, está tudo certo, para evitar que aquilo que eu emiti de informação chegue lá na outra ponta completamente deturpado. Não é isso que eu quero que a gente se dê bem, eu quero que a gente se comunique, que as coisas funcionem e que nós cresçamos juntos, porque vida é troca. Eu preciso trocar com você, a gente às vezes precisa ter discussões que são sérias, tem coisas que de fato precisam ser conversadas, faladas. Mas se nós não nos despirmos primeiro da arrogância de querer impor nossa vontade, o resto que vem geralmente é confusão. Existe uma coisa na educação chamada escala de proficiência, que é uma coisa bárbara que inventaram, os estatísticos inventaram, uma coisa maravilhosa. Então é assim, mais ou menos. Eu preciso qualificar a educação brasileira. Então geraram um índice para isso, que é gerado a partir de uma prova que todos os alunos do Brasil fazem. E aí esse índice ele vai ser analisado, esse padrão de resposta dos estudantes ele vai ser analisado a partir de uma escala de proficiência. É uma escala que diz assim, ó, se o aluno respondeu assim, 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 assado, daqui até aqui ele está abaixo do básico. Se ele respondeu assim, assim, assado, ele está no básico. Nivela, existem níveis. Para que serve isso? Para todos os profissionais da educação poderem fazer a intervenção correta. Você imagina assim, um aluno que sabe muito, mas muito mesmo de genética. Fala da minha área, genética, na biologia, né? E tem aquele que não sabe nem o beabá. Professora, o que você falou aí? O que você não entendeu? Tudo ou nada? O que você falou aí, eu não entendi nada. Como que eu vou fazer duas atividades iguais para os dois? Como que eu vou falar para o outro, esse que é muito avançado, igualzinho eu falo para o outro que não tem nem pré-requisito? Faz sentido, não faz? E no dia a dia, nós temos a compreensão que precisamos sobre o meu próximo, sobre a capacidade de compreensão dele das coisas, quando eu vou me comunicar com ele. Eu sei que eu preciso trocar, porque vida é troca, nossa caminhada na Terra vai envolver uma aprendizagem coletiva, além da individual. Mas antes, eu preciso me certificar se eu compreendo o contexto do outro, ou se, na verdade, eu não estou apenas querendo colocar e impor as coisas como elas são para mim. E aí eu quero que esse meu jeito de ver seja o mesmo para todo mundo. Não dá. Você entende por que não dá? Porque cada um passou por uma trajetória diferente, estamos em fases diferentes. E isso aí que você está falando aí, está pensando aí, ó, aquele fulano de tal, queria tanto que ele entendesse tal coisa. Vai entender, porque não há nada na terra. Jesus nos diz que vai ficar oculto para sempre. Mas tenhamos paciência. Às vezes ainda não chegou a hora. A paciência que é o problema, né? Mas vai dar certo. Nós precisamos, porém, nos certificarmos todos os dias de que, acima de tudo, a parte que nos cabe está sendo feita, que nós não estamos exigindo de nós tão além assim, que eu acho que também é meio que absurdo, né? Eu exijo tanto de mim e não exijo nada do outro. É um desequilíbrio. O ideal é a gente também saber que nós também temos limites, dificuldades, fragilidades, né? Isso a gente só consegue com autoconhecimento, proposto pela reforma íntima, por exemplo, na doutrina espírita. Então, devagarzinho, nós vamos nos abraçando cada vez mais com a realidade das verdades da alma, do espírito, aquilo que é importante para o espírito evoluir. E cada vez menos ligados às ilusões do mundo. Cada vez mais vamos compreendendo que a nossa estadia na Terra tem um propósito.
Cada dia nosso na vida tem um propósito. Cada palavra que saia da minha boca deve ter um propósito. E que com Jesus ao nosso lado, relembrando das suas mensagens, nós vamos nos burilando, nos construindo cada vez mais para essa existência, iluminando a nós mesmos, ao próximo e conquistando a plenitude da vida eterna. Que Jesus te abençoe, te guarde, te leve em confiança de volta ao seu lar e que mantenha-se sempre esperançoso, porque por mais que nós queiramos caminhar muito rápido, excesso de luz cega e velocidade muito grande leva ao tropeço. Muito obrigada.